Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias do Flamengo. Flamengo que entra em campo nessa sexta-feira, quando joga contra o Olímpia, amistoso em Brasília, em preparação aí para a volta do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo também aguarda aí o fim da Copa para fechar a contratação do Almada. As negociações estão em andamento, mas como o jogador está na Copa do Mundo, o Flamengo está aguardando aí acabar a Copa para entrar mais forte aí nessa negociação. Vamos trazer aí o jornalista com as informações do Flamengo, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para as informações do Rubro Negro, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu volto aí trazendo os jogos da rodada de número 19. No Twitter é um entretenimento só, hein, Pedro? Criando algumas polêmicas, mas também, claro, dando muitas opiniões embasadas, como chega agora para falar sobre o Flamengo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno Vicari? Alvíceras, um abraço para você, um abraço para todo mundo aí do estúdio. Pois é, redes sociais a gente gosta de agitar bastante, fazer um tanto quanto um personagem provocativo e tudo mais. É sempre muito divertido na Copa do Mundo, muita gente cai na pilha e a gente se diverte. Mas seguindo aqui o trabalho, o ofício, vai voltar o senhor Campeonato Brasileiro. Semana que vem o Flamengo entra em campo contra a Chapecoense. Fora de casa, está 7 pontos do Palmeiras, a gente até esquece, né, como é que parou o Campeonato Brasileiro, muito tempo. Hoje à tarde, em Urubu, voltam os jogadores que estavam com a Seleção Brasileira, Alexandro, o Danilo, enfim, essa turma toda vai voltando também, o Léo Pereira, sempre bom lembrar, e aí esses jogadores retornam, mas não ficam à disposição ainda do Leonardo Jardim para o jogo de amanhã. Tem jogo amanhã contra o Olímpia do Paraguai, amistoso lá no Mané Garrincha, em Brasília. Ao mesmo passo, o Flamengo segue na tentativa de trazer reforços aí, quem sabe um senhor reforço, um finalista de Copa do Mundo, que é o Thiago Almada. O Flamengo considera essa situação bem encaminhada para ter o Thiago Almada aí depois dessa disputa da Copa do Mundo. Uma proposta um pouco mais sedutora do que os 20 milhões de euros que o River ofereceu por 50% dos direitos do jogador. Tá tudo bem encaminhado, o Flamengo só acredita que pode dar um revertério aí se aparecer uma grande proposta da Europa e aí o jogador tem preferência de continuar por lá. Mas o martelo vai ser batido depois da Copa do Mundo, ele está classificado, agora só vai pensar mesmo na seleção argentina contra a Espanha. Então o Flamengo amanhã tem esse confronto importante aí contra o Olímpia, mais uma preparação, né, só amistosos internacionais do Flamengo, para ver se volta na ponta dos cascos aí para defender brasileiro e também Libertadores da América. Bruno Vicari, segue acompanhando nas redes sociais que as polêmicas não param, sempre muito provocativas, hein? Não, é excelente. Falou que o futebol da Espanha é chechelento, Mari. E eu sou futebol chechelento desde criancinha. Domingo eu sou futebol chechelento desde sempre. Não é, Pedro? Não, já comprei minha camisa da Argentina, já estarei trajado no fim de semana contra esta seita do futebol espanhol. A Mari falou que concorda com você. Tudo bem, então democraticamente vou cortar o seu sinal agora, tá? E vou chamar... e vou chamar a Jéssica Dias, que acompanhou. Olha, agora vai, hein, pessoal? Agora vamos relembrar como está a classificação da Série A. Palmeiras continua na frente com 41 pontos, o Flamengo está pertinho, é o segundo colocado com 34, mas tem um jogo a menos que o Palmeiras, que tem 18 contra 17. Fluminense é o terceiro colocado com 31, quarto que faz uma campanha incrível, o Atlético Paranaense com 30 pontos. O Bragantino é o quinto com 29. Bahia, o sexto com 26 também para o Coritiba. O São Paulo é o oitavo com 25. Atlético Mineiro tem 24. E o Corinthians é o 10º também com 24 pontos, a mesma pontuação que tem o Cruzeiro, só que na 11ª colocação do Campeonato Nacional. O Botafogo é o 12º com 22, mesmo número de pontos que tem o Vitória. O Internacional é o 14º com 21 para Santos e Grêmio. O Vasco abre a zona do rebaixamento com 20 pontos, seguido do Remo com 18, Mirassol com 16
e a Chapecoense é a lanterna do campeonato com apenas 9 pontos. Bom, agora a gente vai direto para a redação do Sport Total, tá lá o Mário Garcia para a gente trocar uma ideia. E Mário, essa classificação mostra aí uma diferença sutil de pontuação, mas é aquela história, deu mole, cai, ganhou um jogo ou dois, sobe, né, Mário? Boa noite, bem-vindo. É isso, Fernandinho. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Esporte Total. Um prazer estar aqui com você. E olha, Fernandinho, você tem razão. Primeiro a gente fala da diferença que o Palmeiras abriu em relação ao Flamengo, né? A gente lembra que no penúltimo jogo antes da pausa para a Copa, o Palmeiras venceu o Flamengo no Maracanã por 3-0, teve um jogador expulso, aquela confusão toda, mas o Palmeiras conseguiu abrir então 7 pontos em relação ao Flamengo, como você bem falou, com um jogo a menos tem a equipe rubro-negra. A gente está vendo aí na arte a diferença de pontos, né? Dos times do G4 para o Z4, né? Você vê que já do Palmeiras para o Vasco, por exemplo, já é uma diferença considerável, são 21 pontos, mesmo se formos pegar ali do Atlético Paranaense em relação à Chapecoense, mas o que chama muito a atenção é a diferença do Atlético Paranaense, que é o quarto colocado, para o 17º, que é o Vasco, que é o time que abre a zona do rebaixamento, como você bem disse, é uma distância curta, né? São apenas 10 pontos, se você for pensar, 10 pontos, 4 jogos. É óbvio que são vários times, a conta não é tão simples assim, mas o que eu quero dizer, uma sequência positiva do Vasco, por exemplo, faz o time já começar a pensar e brigar um pouco mais lá em cima, pensar em G4. Assim como o Atlético Paranaense, se vacilar, se tiver uma sequência ruim de 5, 6 jogos ali, com uma vitória, 100 vitórias, pode começar a figurar lá mais lá embaixo e ficar um pouco mais preocupado com a possibilidade de rebaixamento, o que mostra um grande equilíbrio, né, Fernandinho? A gente está muito acostumado a isso no Campeonato Brasileiro, um equilíbrio muito grande entre as equipes, e a gente sabe que uma sequência positiva te joga lá para cima, uma sequência negativa, e não precisa ser muito grande, não. Já muda muito o patamar do time dentro da tabela, né? Pois é, Mário, sem a menor dúvida. E é o seguinte, a gente sempre teve um campeonato brasileiro começando com 10 times brigando pelo título. Hoje a gente vê 2 ou 3 no máximo e a grande maioria brigando para não sofrer zona de rebaixamento e pensando no máximo em Libertadores da América. Enfim, para o time ter sucesso, ele precisa de gols. E como tá essa artilharia do Brasileirão? Tem uma galera fazendo a diferença ou o negócio tá mal ou menos? Exatamente, é legal a gente retomar isso, né, Fernandinho? Porque são 46 dias de pausa, né, do Campeonato Brasileiro. Então e quando chega a Copa do Mundo, eu falo a verdade, a gente acaba mergulhando completamente na competição e fica por dentro e vê as discussões, os debates, os programas. E o Brasileirão ficou ali, muita gente esqueceu, né, como é que estava realmente o contexto do futebol brasileiro. Então é importante a gente trazer isso daqui. O Kevin Viveiros, atacante colombiano do Atlético Paranaense, é o artilheiro, por enquanto, do torneio com 11 gols, marcou esses 11 gols em 17 partidas disputadas e vinha num bom momento, inclusive, ele marcou nos últimos 2 jogos do Atlético antes da pausa, na vitória contra o Mirassol e também contra o Remo, nesse jogo ele marcou 2 vezes. Seguindo, Pedro, do Flamengo, esse a gente está muito acostumado a ver nas listas de artilheiros, né? Pedro é realmente um jogador muito importante, goleador e muito importante para a equipe do Flamengo, foram 10 gols também em 17 jogos, um jogador também muito importante, também marcou no último jogo antes da pausa para o Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Na sequência, Carlos Vinícius e o John Kennedy, os dois com 9 gols também em 17 partidas disputadas. O Carlos Vinícius chegou ano passado no Grêmio fazendo um monte de gol e continua sendo muito importante para a equipe gaúcha, realmente um homem-gol. Muita gente até falou, né, contava ele para a seleção e tudo, achava que se ele tivesse num clube ali do eixo Rio-São Paulo ele poderia ter mais chance. De fato, é um cara realmente muito importante, centroavante do Grêmio. O John Kennedy, como o Flávio falou agora há pouco, aí que a gente viu no boletim, jogador muito importante esse ano para o Fluminense também no ataque, também foram 9 gols em 17 partidas e também marcou no último jogo antes da pausa, né, contra a equipe do Cruzeiro. Para a gente fechar a lista, o Breno Lopes, que é uma grande surpresa, porque é um jogador que vem se destacando muito nesse ano pela equipe do Curitiba. Aliás, grande campeonato também vem fazendo Curitiba, você comentou aí do Atlético Paranaense, e o rival Curitiba também tem feito um grande campeonato. O Breno Lopes fez menos jogos, foram 15 jogos, 8 gols, e ele vinha num grande momento antes da pausa para a Copa do Mundo, que ele fez 3 gols nos últimos 4 jogos antes da parada. Um desses jogos foi contra o Santos, em Itaquera, no estádio do Corinthians, que ele fez 2 gols. Os olhos, as atenções todas voltadas para o Neymar, porque era um jogo antes da convocação, se o Neymar vai ser convocado, não vai. Teve até aquela substituição lá, que ele saiu, ficou machucado, e aí o cara substituiu errado, aquela confusão toda com o papel. E quem chamou a atenção naquele jogo, no final das contas, foi o Breno Lopes, que tem feito realmente um grande campeonato. Ele que saiu do Palmeiras, passou pelo Fortaleza, já fez bastante gol ali no Fortaleza, e agora está sendo muito importante também no Curitiba, Fernandinho. Falar um pouquinho agora aí, pessoal, da rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje temos Botafogo e Santos, 7h30 da noite. Também 7h30, Vitória e Vasco. Aí nessa sexta, Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio. E aí no dia 21, terça-feira, Atlético Mineiro e Bahia. Aí no dia 22, quarta, Coritiba e Palmeiras.
São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, e no dia 23, na quinta, teremos Corinthians e Remo. E aí você vê a classificação: primeiro lugar o Palmeiras 41, segundo o Flamengo 34, terceiro o Fluminense 31, quarto o Atlético Paranaense 30, quinto o Bragantino 29, em sexto o Bahia 26, os 6 primeiros aí. Aí na zona do rebaixamento, Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.